vários talentos e fez a diferença lá, né? Fazer um festival contra o preconceito, contra a violência, também ensinando sobre a questão da paz, né? Falar sobre a paz do bairro, do Palmeiras, que é um bairro periférico, né? E assim, através desse curso, né, que surgiu o festival Entre Palmas, né, com muitas votações, né, porque a gente fez votação, aí a gente conseguiu que ganhasse esse nome Entre Palmas, que surgiu o coletivo Entre Palmas. Aí o que a gente fez? A gente pegou, uniu todas as informações do festival, conceitos, sobre o propósito, né, de fazer a mudança, a questão do pertencimento do bairro. E a gente entrevistou algumas pessoas também do bairro, né, para saber mais sobre a história, né. A gente não praticamente contou a história do Palmeiras, a gente deixou os moradores contassem a história. Isso mesmo. E lá a gente colocou fotos, né, que a gente tirou, né, que é fotos do Guto, do Marcones, né. Tem poesias minhas, que eu também sou escritora, né. E é isso, é uma soma, é uma riqueza literária. E como é que foi a recepção das pessoas, né? Quando vocês chegaram, disseram, olha, eu queria que você falasse sobre o bairro, sobre o Conjunto Palmeiras, e a partir dessa fala de vocês foi estar presente no livro. Eles já sabiam, já eram comunicados que ficaria registrado no livro, aceitaram as pessoas, vocês procuraram, por exemplo, aqueles moradores que já começaram junto com o bairro, né? Assim, já estão ali há muito tempo. Sim, eu já doei alguns livros, né, para algumas associações, né, do Conjunto Palmeiras. Então, assim, é uma vitória da gente, porque o livro foi lançado na Academia Cearense de Letras, né? Isso para um bairro periférico é muito bom. Aí as pessoas foram comunicadas, né, o Banco Palmas, as associações que estavam lá, e o jornal que tem no Jambu Sul, né, que é o Guia Jambu, já espalhou para todo mundo, então foi bem aceito o livro. E aí, o que as pessoas contaram nessas entrevistas sobre o bairro, que, por exemplo, muita gente não sabe, e claro, quando tiver acesso, vai poder ler, mas assim, de curiosidade sobre o Conjunto Palmeiras. Pronto, os dois entrevistados foi a minha avó, né, que é a Dona Paixão, que é moradora de muito tempo do Conjunto Palmeiras, desde o tempo que estava iniciando o bairro, e o Rosamar, que é o meu primo, né, que ele também é morador bem antigo. Aí ela contou sobre a questão que antes lá não tinha saneamento, né, era só Palmeiras, daí deu o nome, né, Palmeiras, né, e era só lama, não tinha nada, e o IDH era lá embaixo, né, tinham muitas pessoas analfabetas, mas só que com a reivindicação do povo do Conjunto Palmeiras, né, é que foi chegando as coisas, as escolas, né, saneamento, né, aí surgiu a Asmocomp, né, que foi uma grande bolada aí que fez a mudança no Conjunto Palmeiras. Aí surgiu a moeda também, né, que é a Palmas, que hoje é internacional, né, que está em todo canto. O Joaquim está fazendo a diferença para a gente. E o que é que a gente tem a intenção com esse livro, com esse coletivo? Ajudar o bairro a crescer mais ainda, a diminuir a violência, não dizer que o Conjunto Palmeiras é só crime, né, como muitas pessoas veem, né, que tem cultura, que tem história, que tem pessoas violência, gente, todo canto. que fazem arte, que são reconhecidas. E assim, eu agradeço, né, já a TV Cultura por estar abrindo aí, o Papo Literário está abrindo essa oportunidade para a gente ter voz, porque muitas pessoas não sabem que a gente existe, entendeu? E aí o livro, vocês já fizeram uma doação, por exemplo, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, então quem tiver interesse pode chegar lá e ter acesso. Pronto, é porque assim, eu tive um livro lançado na Bienal, que era Sabrina, a menina que cumpriu todos os mandamentos. Como ainda está chegando alguns exemplares, em breve vai ter na peça, com certeza. Mas onde as pessoas podem encontrar o livro hoje? É a Associação Brasil de Todos, lá no Conjunto Palmeiras. Só chegar lá que pode ler o exemplar. Assim, é bom entrar no Instagram deles, porque está em reforma lá, mas em breve vai estar aberto para
disponibilizar o livro. Joia, obrigada pelas informações e atenção. Quem também fez parte dessa publicação foi o Augusto Varela, ele que é fotógrafo e membro do coletivo. Augusto, então, as suas fotografias, né, as suas do Marcondes, estão presentes nessa publicação. Como é que foi, assim, reunir todas essas fotos, vocês foram fazendo, teve um planejamento, claro? Exato. O coletivo partiu de um desligamento justamente da parte de comunicação. Então, fora a parte de produção que tinha no local, a parte de comunicação também ela foi muito importante. Então, sobre a batuta da professora Roberta Bonfim, ela foi incrível, ela deu esse start, né, essa centelha, essa chama inicial para o projeto e utilizar a fotografia dentro desse espaço para poder veicular justamente o que a Juliana falou, né, de você mudar justamente a percepção da cidade sobre a parte sul do nosso espaço de Fortaleza, do nosso território. Eu acho muito importante, né, a gente, quando escuta de falar sobre os bairros periféricos, é só sobre violência, né, e sobre, como ela falou, IDH baixo, principalmente porque o Conjunto Palmeiras ele já começou de um desmembramento da parte da sociedade dali do Mucuri, que ela foi expulsa, né, na parte da construção da cidade e mostra para a margem de Fortaleza. Então, fotografar o Conjunto Palmeiras, mostrar, né, todas as potencialidades daquele local, mostrar o dia a dia, o cotidiano dali, que é muito importante também, mostrar que ali existe cultura, existem ferramentas sociais que podem ser trabalhadas. Para mim, foi muito gratificante. E aí, o que você percebeu a partir das suas fotografias que vão ser encontradas no livro, mas já estão no livro, mas muita gente não consegue ter esse olhar, além das belezas, vocês mostraram um pouco do comércio, o que não tem dentro do bairro? Pronto, o bairro, como eu falei dos ferramentas sociais, é um bairro de um potencial muito grande. Além do potencial, ele já existe uma parte cultural, uma pegada cultural muito forte. Fora o Banco Palmas, você tem também a biblioteca Bate Palmas, o Sarau Bate Palmas, você tem uma infinidade de pessoas, de lugar que compõem esse território e somam, né? A gente não criou nada, a gente não foi para produzir nada, a gente só foi para potencializar, para poder elevar justamente e mostrar um pouco mais de um território muito rico culturalmente. Pelas minhas fotografias, pela do Marcondes, a gente conseguiu ver cotidiano, a gente conseguiu ver já pessoas que fazem cultura nesse local de uma forma já muito forte. Então, foi em termos de olhar, né, da fotografia, do fotoregistro, a gente veio também como componente, né, e participante desse projeto. Foi muito gratificante para mim poder pedir licença para entrar no território e aprender muito com ele. Eu digo que eu recebi mais do que eu doei dentro desse projeto, porque é um local de luta, é um local de resistência e me ensinou bastante. É interessante porque também na fala da Juliana ela falou sobre a questão do Banco Palmas, né, que a gente acaba fazendo muita referência ao Conjunto Palmeiras e o Banco Palmas, mas ele vai muito além do banco. Né? Existem outras culturas, tem a questão da associação, a biblioteca, que muita gente não conhece, e às vezes é de bairros vizinhos ou mora no próprio bairro e não tem acesso. São infinitos cursos que são dados, as oportunidades estão abertas. O trabalho do Conjunto Palmeiras é muito sólido. Né? Quando tem a frase que eles construíram o Conjunto Palmeiras, é verdade, eles construíram com braços fortes, todo dia trabalhando, porque foi dado somente o espaço. Então, para esse espaço, esse território ser construído, foi através das pessoas. Então, é muito importante você botar as pessoas do Conjunto Palmeiras como primordial dentro desse processo. Eles que fazem o Conjunto Palmeiras, de verdade. É muito interessante você estar ali e ver gente ficar em outros coletivos, gente trabalhando junto a locais como o Cuca, como a própria associação, como a Casa Bate Palmas. O grupo de mulheres é muito forte dentro do espaço. Então você vê força, você vê ali
resistência e resiliência dentro do espaço. Então é muito importante que as pessoas saibam que isso acontece ali, né? Todos esses cursos, todas essas ferramentas sociais, todos os grupos, seja de teatro de bonecos, seja de dança, seja de canto, seja de... Enfim, tem tanta coisa dentro do conjunto Palmeiras que eu fiquei maravilhado. Acho muito interessante. E queria que todo mundo da cidade conhecesse também um pouco mais. E aí o coletivo ele está presente nas redes sociais, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, como é que faz? Isso, a gente tem uma página também no Instagram. Se você quiser entrar em contato também através do link, seria muito interessante. Essas relações que a gente tem tanto na poesia, quanto na escrita, quanto na parte de produção cultural, quanto na parte de produção musical, que é muito forte também dentro do espaço. Você tem batuque, você tem maracatu, você tem teatro de bonecos, você tem uma infinidade de coisas. Então, para conhecer um pouquinho mais, acesse a gente nessa rede social do coletivo e desse maravilha, assim, como eu me maravilho. Eu vou tirar dele e aí Obrigada pelas informações e quem quiser conhecer mais do coletivo, né, que a Juliana participa e também o Augusto, basta acessar o Instagram, @coletivoentrepautas. Foi.